Olá, eu sou o Fábio Amato e esse é o Caminhante Onírico. Em uma conversa de família, dois irmãos decidem se aproveitar de uma informação e pegar aquilo que não lhes pertenciam, causando pequenas reviravoltas em sua vida. Ilusão, alucinação, ou será que realmente aconteceu? Ouça a história e tire suas conclusões. Você gosta de história de terror, né? Pois é, existem alguns lugares que dizem que funciona como terapia e eu digo que é uma verdade. E você pode ajudar o nosso trabalho clicando no like, né? Clica ali no likezinho, dá um joinha. Isso, inscreva-se no canal também e compartilhe o vídeo com as pessoas que você acha que vão curtir e que necessitam desse tipo de coisa, ok? Vamos para a história. Olá, o meu nome é Edilson, tenho 20 anos e sou de Goiás. Essa história que aconteceu com meu pai há alguns anos é contada na família inteira. Tudo ocorreu perto da época de 75, quando ele tinha 11 anos de idade. Coisa que até hoje o faz ter calafrios. Meu pai, como quase todos nessa época de 60 e 70, morava no interior e por lá se levantava muito cedo para trabalhar na roça. O trabalho era puxado, mas chega às 17, 18 horas já estavam parados e voltando para casa, pois já é um horário impróprio para esse tipo de trabalho, inclusive para se ficar fora de casa no próprio local. Geralmente os meus tios e meus avós ficavam em casa conversando, matando tempo até da hora de dormir. Dormia-se lá pelas 20 horas ou 21, quando passava muito das 22 e já ficavam preocupados, se recolhiam rápido, sabendo que acordar às 4 seria complicado. Em meio a todas aquelas conversas e brincadeiras, Edna, que era uma convidada da casa, disse que havia tido um sonho. Esse sonho se repetiu durante alguns dias. Nele, ela passava por debaixo de uma árvore. Essa árvore estava sempre no meio do caminho. Ela descreveu como sendo uma árvore bifurcada e ficava entre a casa e a roça. Ela não sabia dizer exatamente qual era o tipo, tá? Mas descreveu cada detalhe. No sonho, caindo em um buraco debaixo dessa mesma, que ao sair desse buraco estava coberta de ouro. Meu pai e meu tio eram um pouco mais velhos. Escutaram essa conversa e pedindo para ela repetir detalhes do local por diversas vezes. Eles sabiam onde era. Porém, sua ignorância sobre a lenda trouxera mais problemas do que solução para a vida dele. Bom, para quem não sabe, por aqui, um dos nomes que isso leva é enterro de ouro. Antigamente, as pessoas tinham seus pertences, mas não existiam bancos ou lugares seguros para se guardar esse dinheiro ou melhor dizendo, essas peças valiosas. Então elas guardavam em potes, guardavam em lugares seguros e enterravam em algum lugar onde somente ela conseguiria saber onde estava. A vida nessa época era difícil, o que fazia com que elas ficassem apegadas demais às suas posses. E quando morriam, a sua alma ficava dependente, apegada a essas posses. Para se libertarem, escolhiam alguém e contavam para esse alguém aonde estava esse ouro através de sonhos. Quem o encontrasse poderia desfrutar de todo aquele valor. A alma estaria liberta e conseguiria o paraíso. E logo todos sairiam ganhando. Um detalhe que não fica claro, mas em algumas versões é explicado, é que a única pessoa que pode pegar o ouro é quem sonhou. Caso vocês não tenham prestado atenção, eu disse que é quem sonhou e não quem estava prestando atenção na conversa. E é óbvio que com aquela bagunça toda, tanto meu tio quanto meu pai saíram de fininho e resolveram ir até um certo local onde eles tinham ideia que poderia estar essa árvore, pelo que ela descreveu. Foram procurar em meio à noite. Apesar da dificuldade da escuridão, sim, eles encontraram uma árvore bifurcada, uma árvore extremamente parecida com a que Edna havia relatado. Sim, a rodearam, procuraram, passaram por baixo dela, até que de repente encontraram realmente um buraco.
buraco não era muito fundo, ficava nos joelhos dos dois. Começaram a cavar ali. Depois de um tempo, encontraram pequenos depósitos, pequenos potes cheios de moedas, anéis e coisas que pareciam ser extremamente valiosas. Se entreolharam e encheram os bolsos com algumas daquelas peças. Depois, pegaram o caminho de volta para casa. Antes de sair do buraco para pegar o caminho de retorno, meu tio olhou para o meu pai e disse em voz alta: "Nem se o dono aparecer eu devolvo agora." Bom, subiram, pegaram o caminho de volta e em pouco tempo estavam de volta em casa. Praticamente o pessoal ainda estava conversando, então ninguém nem mesmo percebeu sua saída. A hora que eles chegaram, o pessoal já estava começando a se recolher e em meio a toda aquela bagunça e brincadeira, começaram a se organizar para ir para os quartos. Como sempre na época, ele entrou, deitou-se, fechou os olhos. Meu pai era de dormir fácil, mas nessa noite ele estava sem sono. Ele não estava entendendo porquê, mas ele não estava conseguindo dormir. Isso deixou ele um pouco cismado. A sua estranheza começou quando ele virou de lado e olhou para a janela, que vivia com a persiana aberta, para que a luz da lua entrasse. Só que nesse dia ele não conseguia ver nada. A janela estava aberta, mas ele só via penumbras. Isso começou a dar um certo calafrio nele. Era uma noite completamente atípica, pois ventava muito, trovejava, mas não ouvia-se chuva. Ou ela não existia, ou era tão fina que ele não estava conseguindo nem mesmo ver seus pingos, apesar da penumbra. E foi prestando atenção nisso, tentando encontrar a chuva, que ele percebeu um pequeno som que vinha do lado de fora da casa. Som esse que se confundia com o vento, se confundia com as trovoadas. E conforme o tempo passava, aquele som ficava mais nítido e pareciam passos. Passos de uma pessoa muito pesada. Era lento e conforme batia no chão, fazia um barulho de cascalho, sendo que fora de sua casa era terra batida. Seja lá quem fosse, se aproximou do cercado dos animais. Deu para se ouvir ele abrindo e os animais começaram a fazer uma balbúrdia completa. A cada cercado que ele abria, a balbúrdia aumentava. Isso o fez levantar-se e colocar o rosto na janela, tentar verificar o que estava acontecendo. Os animais estavam espalhados, alguns organizados, em frente à porta da casa. O latido dos cachorros era ensurdecedor. Ele tentava ver quem estava fazendo isso, mas não conseguiu ver nada e nem ninguém. Se é que havia alguém ali. E o que o deixava gelado era que, apesar de toda essa barulheira, ninguém acordou. Somente ele estava ouvindo e vendo aquilo. O que ele relata é que isso fez voltar para a cama de uma forma tão abrupta que nem mesmo ele entendeu como ele fez aquilo. Ele se deitou e se cobriu. Daqui a algum tempo, por incrível que pareça, o som, toda aquela gritaria, toda aquela balbúrdia cessara. Não havia mais nada a se ouvir. E o que o deixou mais apavorado foi que ele compreendeu e ouviu. Seja lá quem fosse, entrou na casa, como se tivesse a chave. Aquilo começou a andar pelos corredores da casa, derrubando tudo que existia. O som daquilo deveria acordar qualquer um e a todos, mas ninguém se levantou. De repente, pegou o corredor que vai para os quartos. Ficou bem em frente à sua porta. Parou com os passos em frente à sua porta. Abriu a porta de seu quarto, mais uma vez como se tivesse a chave. E ele, apesar de estar debaixo das cobertas, completamente imóvel de medo, sabia que aquilo estava do lado de sua cama, olhando para ele. Com toda a sua valentia abalada, ele só conseguia ficar ali, debaixo da coberta, paralisado. Aquela coisa colocou algo em cima de seu peito, provavelmente a mão, ele não sabia o que era, e pressionou com uma força avassaladora. Ele sentia as suas costas praticamente chegando no estrado da cama. O seu pulso acelerou, a respiração estava completamente pesada. Ele não conseguia se mexer. Sentia algo gelado vindo direto de seu peito para todo o resto de seu corpo. A mão daquela criatura, de quem seja lá quem fosse, era fria como pedra. Ele estava sentindo realmente a morte chegar perto até que tudo quebrou-se.
tudo quebrou-se, ele caiu como se fosse um abismo, como se tivesse desmaiado. E quando acordou, já estava de manhã. Sim, ele estava no chão. O estrado de sua cama estava quebrado, mas ele ainda estava vivo. O mais impressionante é que somente ele ouviu isso. Ninguém soube de nada, ninguém ouviu nada. Ele ainda levou uma bronca por ter quebrado a cama. E naquele mesmo dia, tanto meu tio quanto meu pai perderam todos os valores que eles haviam adquirido. Todas aquelas peças simplesmente se perderam no meio do caminho. Tempos mais tarde, eles contaram tudo para minha avó, o qual lhes deu uma bronca, dizendo que tudo aquilo aconteceu, pois eles pegaram coisas de quem já não estavam entre nós e que quase impediram seu descanso. Bom, esse é o relato. Espero que gostem e que entendam que isso é uma lenda por aqui. Vocês vão ouvir diversas versões diferentes. Essa é a minha. Até mais. Me diga aí, você já conseguiu desenterrar algum potinho de ouro de algum lugar? E por um acaso já foi perseguido por alguma coisa? Você pode evitar essa perseguição, né? Você já sabe como, é só clicando aí no like. Clica no like, inscreva-se no canal, caso você tenha gostado do nosso trabalho, isso é óbvio. E espalhe essa história para quem você acha que vai gostar, ok? Até mais.